Olá pessoal, vocês sabiam que nossa inflação na década de 80 até 1994 ela chegou a 2.000%, 2.500% ao ano? Foi as piores inflações que nós já tivemos no nosso país. E o presidente da época, um dos presidentes da época, foi o Sarney. E o Sarney tentou por várias maneiras, de várias maneiras, acabar com a inflação. Ninguém conseguia. Todos os ministros da Fazenda eles tentavam fazer planos, mas ninguém conseguia resolver o problema dessa inflação. O pobre não conseguia comprar casa nem carro. O pobre morava sempre de aluguel e o rico que conseguia comprar coisa à vista. Porque a prazo era impossível alguém fazer prestações. Não existia prestações assim dessa maneira que existe hoje. O dinheiro era tão fraco que você comprava um doce com R$ 1.000. R$ 1.000 era o dinheiro de você comprar um doce. Pra você ter ideia como o dinheiro nosso era fraco. A criança chegava pro pai, o pai me dá milão para me comprar um doce. Então tinha até a nota com o desenho de um barão. E nessa época o Sarney tentou fiscalizar, fazer uns projetos lá, uns planos, fiscalizar para ver se as pessoas não subiam ou um jeito de resolver, mas não conseguiu de maneira nenhuma resolver o problema da inflação. Aí aconteceu que entrou o Collor de Mello. O Collor de Mello ele tinha como ministro da Fazenda a Zélia Cardoso. A Zélia Cardoso, ela que fez aquele plano que confiscou a poupança de todo mundo, que deu o maior BO e deu o impeachment do Collor de Mello. Agora, quando o Collor foi impeachmentado, aconteceu uma coisa interessante. Entrou um presidente chamado Itamar Franco. Esse Itamar Franco ele colocou o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda dele. O Fernando Henrique Cardoso fez um plano, o plano cruzado. Era cruzado, teve o cruzado novo e depois se transformou em real. O interessante é que esse plano cruzado, quando ele fez esse plano, ele também abaixou o dólar para 1 por 1. O dólar era R$ 1 na época. E ao mesmo tempo que ele fez esse projeto, ele avisou para a população que aos poucos a inflação ia baixar. Ele como ministro do Itamar Franco, em 1994, quando eles começaram a fazer o plano, a inflação já caiu de imediato de 2.500% ao ano, caiu para 950 ao ano, com uma queda já bem significativa. Mas ele avisou, olha pessoal, nós vamos resolver o problema, é só ter paciência. E quando acabou o tempo quando chegou o tempo das eleições novamente, ele se candidatou e venceu a eleição de 1996. Em 1996 ele ganhou a eleição e ele colocou como ministro da Fazenda dele o Pedro Malan, né? O ministro da Fazenda dele era o Pedro Malan e eles continuaram no projeto e de plano cruzado ele transformou em plano real que aí conforme as coisas foi acontecendo, esse plano real derrubou a inflação para níveis bem baixos, o que fez com que os pobres, as pessoas que não tinham condições de comprar nada à vista, começou a poder comprar alguma coisa. Por isso que o pessoal fala assim, teve uma época que eu pude comprar carro, que eu pude comprar casa, que eu pude ter coisas, móveis dentro de casa melhores, porque até antes disso era muito difícil, eu tinha que ter o dinheiro para comprar. E o Fernando Henrique fez esse projeto que resolveu o problema da inflação, juntamente depois com o Pedro Malan, que continuou o projeto dele, ele como presidente, foi presidente 2 vezes, e ele que derrubou a inflação que hoje nós vivemos hoje, que essa inflação baixa que nós temos, mas foi graças ao Fernando Henrique. Você sabe que a coisa aonde eu queria chegar, a coisa mais interessante disso, é que hoje muitas pessoas diz que foi o Lula que fez a inflação cair, mas na verdade foi o Fernando Henrique.
O Lula apenas ele pegou o projeto que era do Fernando Henrique, pegou o projeto não, ele entrou no governo naquela época, né? E ele só continuou o que o Fernando Henrique tinha feito. E uma das coisas que o Fernando Henrique tinha feito, ele fez vários projetos para os pobres, né? Tinha o Vale Leite lá, aqueles vales, vários vales, tipos de vale. Eu lembro que naquela época você tinha criança, você ia no posto e pegava 1 litro de leite para a criança. Tinha vários projetos que o Fernando Henrique fez. E aí, quando o Lula entrou, ele juntou os projetos tudo em um só e chamou de Bolsa Família. E falou que o projeto é dele. E automaticamente, até hoje, todo mundo pensa que quem derrubou a inflação foi o Lula, mas não foi o Fernando Henrique. O Lula apenas tomou posse de uma coisa que quem fez foi o Fernando Henrique. Quando o Lula entrou, todo mundo já estava comprando, o pobre já se tivesse um trabalho até considerável, conseguia juntar dinheiro e comprar coisas, né, coisas mais caras, como carro, até casas, terreno, essas coisas. Então, hoje eu olho a injustiça que fazem, né, com o Fernando Henrique. Muita gente fala que ele foi um presidente, tem gente que fala que ele foi um presidente horrível, mas na verdade o Fernando Henrique foi o melhor presidente que nós tivemos até hoje no Brasil. Ele pegou uma inflação de 2.500% e derrubou para isso que nós vivemos hoje. Esse real que nós vivemos hoje, que é o plano real, que é o dinheiro de hoje, quem fez isso foi o Fernando Henrique Cardoso. Esse é o plano que resolveu o problema do Brasil. Agora as pessoas falam que o Lula derrubou a inflação, mas ninguém fala que plano foi esse que ele fez. Não existe plano. O plano foi o do Fernando Henrique com o Pedro Malan juntamente com o outro presidente que colocou o Fernando Henrique como ministro da Fazenda, que iniciou tudo isso. Na verdade, o Fernando Henrique foi um grande presidente. Só queria deixar isso, pelo menos os mais velhos vão lembrar disso.